Oi, pessoal. Meu nome é Clara Abbott. Vocês já sabem que eu tô aqui no Morada Bem-Estar e hoje o nosso papo vai ser sobre constelação familiar com a nossa terapeuta Sabrina, trazendo um conteúdo maravilhoso, explicando tudo sobre. E no segundo bloco teremos a Magali, que vai falar sobre geobiologia. Vem com a gente. Oi, pessoal! Hoje Morada Bem-Estar traz para vocês um assunto que está muito em alta, tudo sobre constelação familiar. Hoje, quem vai explicar um pouco mais é a nossa terapeuta, Sabrina Medeiros. Tudo bom, Sabrina? Tudo bom? Como é que você está? Nos conta um pouco mais, nos tire as dúvidas. O que é constelação familiar, como ocorre e o que modifica na vida das pessoas? Então, a constelação familiar é um método terapêutico que foi desenvolvido pelo Bert Hellinger. O Bert, ele teve uma vivência como missionário e depois ele foi estudar psicologia na Alemanha. A partir disso, ele começou a perceber que só as técnicas da psicoterapia não ajudavam efetivamente algumas situações que ele via em consultório. E ele lembrou da experiência dele lá na África, quando ele foi missionário com os Zulus, e que eles faziam rituais para cultuar a sua ancestralidade e, em virtude disso, ajudava na resolução de conflitos, problemas, situações difíceis, né, da vida. E ele juntou isso e mais uma série de outros estudos também que trabalham dentro do campo da morfologia, né, da formação das células, do Rupert Sheldrake, né, também o psicodrama da Virginia Satir, e criou o próprio método dele, né? Então a constelação ela vai abordar todos esses aspectos científicos, né? E trazer uma forma de eliminar bloqueios, traumas mais efetivamente através dessa terapia que o Bert desenvolveu. O que é importante falar dentro da constelação familiar? Ela trabalha muito olhando para a nossa ancestralidade, olhando para o nosso passado, né? Porque muitas vezes a gente acaba reproduzindo as histórias trágicas de dor, de sofrimento, né, dos nossos ancestrais, como uma forma de honrar o nosso sistema. É importante dizer que, obviamente, né, por vivermos em sociedade, todos nós fazemos parte de um macro, um médio e um microsistema. E o Bert, muito inteligentemente, percebeu isso. Então, não adiantava tratar somente o paciente em consultório, ele precisava tratar também todo o entorno do paciente para que isso pudesse, né, ser efetivamente um caminho de cura, um caminho de resposta, né, para essas pessoas que vinham buscar a solução. E a constelação é justamente isso que ela faz. Ela olha, né, honra esses antepassados, traz de volta aqueles que foram excluídos dos nossos sistemas familiares e liberta a gente poder olhar de um outro ponto de vista, né, para essas situações e se liberar, se desatar os nós, como o Bert costumava falar, né, que nós temos os nossos emaranhamentos. Então, é como se tu puxasse a ponta de um fio de novelo numa constelação e fosse ali puxando. Muitas vezes tu pode estar tendo problemas financeiros em virtude de situações familiares com o pai, né? Situações familiares com a mãe, né? Isso tudo são coisas que a gente traz no nosso inconsciente e através desse inconsciente que se manifesta dentro da constelação é que a gente consegue trazer a resposta e a solução. E me conta uma coisa, Sabrina. Muitas pessoas falam que é energia, a constelação. O que é o campo? O que é morfologia? Eu li uma vez um pedacinho de uma matéria que dizia que ele era casado com uma kardecista. E ele tentava dizer que não tinha nada a ver com o espiritismo. O que é aquele campo? Como é que as coisas respondem ali? Isso, de fato, a constelação familiar ela não tem a ver com espiritualidade, né? O Bert foi padre, foi missionário, né? Depois ele conheceu a Sofia Hellinger, né? A Sofia Hellinger não tem também a ver com espiritualidade. E o que acontece ali dentro é aquilo que o Jung caracterizou já na psicologia como inconsciente coletivo, né? O Rupert Sheldrake fala de campo morfogenético.
Então, o Bert associou essas duas coisas, estudando, aprofundando, obviamente, né, esse estudo, e percebeu que no nosso inconsciente, desde o momento que a gente nasce, desde o momento que a gente é gerado, a gente traz um campo de informações. Esse campo de informações é o que a gente chama de, o Bert chamava de alma do sistema, e a grande alma, na verdade, né, como ele gostava de se referir, e o Jung chama de inconsciente coletivo. Então, assim, o que muda é o nome, em realidade. E o Bert nunca se preocupou em saber o porquê que acontece isso. Ele não estudou o fenômeno, ele só queria que o fenômeno acontecesse, porque ele disse que a nossa preocupação como terapeuta não pode ser entender o fenômeno. Existem coisas na nossa vida que não têm resposta, né? Elas só acontecem. E assim a constelação é o fenômeno, né, desse campo morfogenético. Existem algumas hipóteses que isso é por uma adaptação da espécie também, né? Mas efetivamente o Bert nunca se preocupou com essa explicação, mas ele sempre frisava muito claramente que isso não era espiritual, que isso era um fenômeno físico, muitos que se dava por ressonância, né? Pela ressonância que nós temos no nosso corpo. Então, para o pessoal lá de casa entender, vamos dar um exemplo? Eu gosto muito quando a gente coloca na prática o que pode solucionar a vida. Tu falaste bem nos excluídos. Então, assim, ó, eu me lembro quando eu era pequena que quando tinha uma pessoa na nossa família que bebia demais, a gente não tocava no assunto. Aquele que se matou, a gente não tocava no assunto. Então, ele é o excluído. Sim. E como é que isso acontece no campo? Então, o alcoólatra geralmente é uma pessoa, é aquele que mais ama dentro do sistema. Como assim? Conta pra gente. Porque na constelação a gente diz que a pessoa caminha para a vida ou caminha para a morte. Quando é que a gente caminha para a morte? Quando a gente comete atos que nos prejudicam, né? Até inconscientemente, o que a gente chama de auto-boicote. O alcoólatra, o que ele faz? Ele bebe, né? Como forma de esquecer a dor, que pode ser inconsciente ou pode ser consciente, né? Ele pode saber por que ele bebe, né? E aí também pode ser porque ele está identificado com alguém que veio antes dele. O avô bebia, né? E aí o neto vai beber também. Por quê? Por amor a essa pessoa, né, que veio antes e que possivelmente a família, por não comentar, porque o alcoólatra a vergonha da família, não ser falado, né, ser um segredo de família, ela se torna uma pessoa excluída. Então esse sistema entra numa desordem de hierarquia, né, sistemicamente, e automaticamente, para ele poder se auto-organizar, ele vai começar a buscar, dentro das próximas gerações, alguém que possa substituir esse excluído, né? E automaticamente, esse neto, por amor a esse avô que foi excluído, vai começar a repetir o mesmo padrão de comportamento. Então, ele também vai beber, também vai se tornar um alcoólatra, até que ele continue caminhando para a morte. Ele vai seguir para a morte por amor, por lealdade sistêmica, como a gente fala. Até que se faça uma constelação, e aí, dentro da constelação, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para esse avô que bebia, né? E a pessoa, que é o neto, vai conseguir reconhecer. E a gente vai trabalhar isso para que ele não precise mais, né, se sacrificar em nome da família. Então vocês viram, pessoal, como é importante a gente ver todos os membros da família. Nos sábados à tarde, a Sabrina Medeiros está aqui no Morada Bem-Estar fazendo constelação familiar. Se você quiser participar, agende um horário, porque a agenda está lotada até setembro, mas a gente ainda tem algumas desistências, algumas vagas, mas é importante você ter esse olhar para a família e entender por que algumas coisas não acontecem na sua vida porque você não tem esse olhar. Bem importante. Sabrina, vamos terminando mais um bloco e nos diga uma mensagem aonde a constelação familiar pode trazer um conforto maior para as famílias.
Eu acredito que a constelação familiar, ela ajuda a gente a entender o porquê que somos, da forma que somos, e nos reconciliar realmente com esse sistema, né? Com a nossa raiz, a nossa base é, né, a nossa família. E querendo ou não, né, todos, inevitavelmente, somos 50% pai, 50% mãe. Então, porque nós somos características, vivendo, não convivendo com os pais. A aceitação eu acho que é a principal mensagem da constelação. Ela nos ajuda a aceitar aquilo que a gente não entende. Voltamos, pessoal! E que bom que hoje nós temos no nosso plantel, Namorada Bem-Estar, uma terapeuta maravilhosa que vocês têm que conhecer, a Luz Magali. Como o próprio nome dela diz, ela é luz e ela trabalha com duas técnicas maravilhosas: barras de Axe e geobiologia. Então, hoje nós vamos tirar todas as dúvidas da geobiologia. Me conta, Magali, o que que é geobiologia? Para que que serve? O que que você se encantou com tudo isso? Tudo bem, Cláudia. Assim, ó, a geobiologia ela entrou na minha vida como eu sendo uma paciente, né? Eu fui consultar para melhorar, destravar algumas coisas na minha vida e me encantei, porque assim, o efeito é rápido, é muito bom, porque a geobiologia ela mexe com as energias nocivas que nós muitas vezes não imaginamos que possuímos, tá? Então tu faz uma limpeza energética, tu faz uma transmutação de tudo aquilo que está te incomodando em todos os teus corpos e tu consegue ver assim, ó, uma luz no fim do túnel, porque existem vários tipos de geobiologia, né? Então, uma para cada segmento da nossa vida. Capaz, Magali. Então não é só o estudo da Terra, o que está passando por baixo de nós, é muito mais que isso. Sim, sim, porque o nosso espírito, o nosso lado espiritual, ele vai muito além disso, né? E as pessoas, elas se preocupam normalmente com a sua higiene pessoal, com a sua higiene bucal, e não se preocupam de fazer uma limpeza do seu eu interior, do seu lado espiritual. Por exemplo, como tu falaste em poluição, em terra, em água, né? Na nossa casa, você sabe quem morou ali antes? Como é que era aquele terreno? Como surgiu aquele terreno? O que que aconteceu? O que que passa ali embaixo? Então, a geobiologia, ela proporciona uma limpeza, tá? De toda a parte das zonas teutônicas, né? Porque às vezes a Terra ela tem rachaduras e cada rachadura ela produz um veio para poder deixar uma poluição entrar. Uma poluição nociva que seria ruim para nós, né, o ser humano. Um exemplo disso aconteceu na Alemanha. Né? Na Alemanha, as pessoas começaram a construir prédios aonde ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Já pensou, pessoal? Algo muito forte, onde as pessoas tiveram muitas tristezas. E como é que se ocorreu isso? Como é que eles limparam? Usaram a geobiologia? A geobiologia. Então, um alemão descobriu que se ele começasse a estudar as linhas Hartmann, as linhas Curie-Perry, para ver onde se encaixava e por que naqueles prédios muitas pessoas tinham um problema de saúde. E começaram a ver que estava aqui em cima da energia que estava sob o subsolo. Ah, imagina. Tá? Então, com a geobiologia, começou a fazer uma limpeza para poder dar prosperidade para aquelas pessoas, né? Então você que está aí do outro lado e tem um comércio, e esse comércio pode estar na rua onde tem cemitérios, motel, jogos de azar, enfim, uma infinidade de situações que geram energias negativas, a geobiologia é o caminho, é isso, Magali? Sim, sim. Inclusive, assim, não precisamos ter nada disso. A gente pode ter até, assim, ó, a própria energia negativa de vizinhos. Porque, assim, ó, a inveja, muitas vezes as pessoas não sabem que tem. E isso traz o quê? Uma energia negativa. A energia de falecidos. Pois por quem na sua família, quem não tem um falecido na sua família? Verdade. Tá? E isso aí faz com que há uma limpeza quanto a essas energias. Também as energias de parede. Quem fez a obra, como é que foi, pregnou aquela situação. Tá? Um exemplo, vou te dar outro exemplo que não seja de ambiente pessoal. Por exemplo, primeiro tu tem que fazer a limpeza pessoal. Aí tu limpou a parte pessoal através da geobiologia, tu pode fazer a geobiologia para várias outras situações. Vamos supor, quero proteger meu carro. Faço uma geobiologia para a proteção do carro. Quero fazer, abrir um negócio.
quero uma expansão no meu negócio. Mas geobiologia para prosperidade, para a empresa, para a venda daquilo que tu está procurando. Por exemplo, tem um processo jurídico, e esse processo jurídico, ele não anda, ele está travado, estão sempre faltando documentos, vai e volta, e tudo a gente sabe que sempre volta para o final da fila. Então, a geobiologia, ela ajuda essas energias a agilizar todos esses processos. Animais. A gente sabe que os nossos animais, eles captam muitas energias nossas, né? Então, tu pode fazer a geobiologia para o teu animalzinho de estimação. E isso faz com que a tua casa fique limpa, tua casa fique harmoniosa, né? E isso é importante para o teu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, pessoal, estão esperando o que para fazer uma geobiologia? Curte lá todas as nossas redes sociais, compartilhe e me conta, Magali, agora que a gente está encerrando o bloco, qual mensagem tu deixa para o nosso público em virtude da geobiologia? O que ela traz, o que através dela, desse trabalho que tu faz, tu quer deixar de legado para todos? Acho que todas as pessoas deveriam se preocupar com o seu lado espiritual, porque nós somos feitos de matéria e de espírito. E com isso vai fazer com que todas as coisas progridam na tua vida, tu tenha uma prosperidade. E não adianta a gente ficar reclamando, né? Ah, isso não dá certo na minha vida, mas o que eu fiz para isso melhorar? Então, a geobiologia, ela é uma técnica praticamente nova, que ela tem um potencial muito grande de transformação, de transmutação e de limpeza profunda, que se as pessoas soubessem, elas estariam fazendo tranquilamente, sabe? Então, eu sou uma pessoa que sou fã da geobiologia, né? Atendo muitas pessoas, minha agenda está sempre lotada, tá? E acho que o caminho é este. Então, pessoal, este é o convite. E para a semana que vem, nos sigam no canal, não percam, porque teremos mais convidados e matérias muito legais para que todos vocês tenham o bem-estar dentro da casa de vocês e que vocês tenham no coração o amor, o carinho para espargir para os outros. Não perde, vem com a gente!